Sabe, vamos nos aprofundar um pouco na arte da crônica. Para começar, imagine só, um escritor que tinha um sonho de criar um tipo de reunião onde as pessoas simplesmente aparecessem sem precisar de convite. Um lugar, sei lá, para conversar ou só para ficar observando, sem nenhuma obrigação, sem roteiro. Pois é, o mais curioso é que essa ideia, como o próprio autor acabou percebendo, já existia. E ela está viva, pulsando, nos bares, nos cafés, nos restaurantes. E foi justamente nesses palcos do dia a dia que um dos maiores cronistas que o Brasil já teve, Paulo Mendes Campos, encontrou o material perfeito para sua arte. Histórias que, olha só que interessante, não precisam de um enredo para acontecer. É exatamente aqui que a nossa análise começa. Na beleza dessa ideia, de uma história sem um enredo definido, e na figura do homem que dominou essa arte como ninguém. A crônica é, no fundo, exatamente isso aí. O instante que foi capturado, sabe? Não se trata de uma grande saga com um começo, meio e fim. Não, nada disso. É sobre o fragmento, a observação, aquele momento específico que, de repente, revela algo muito maior sobre a vida. É a arte de encontrar o que é extraordinário nas coisas mais comuns. E o nosso guia nessa jornada é ele, Paulo Mendes Campos. Um mineiro que se encantou, se apaixonou pelo Rio de Janeiro e se transformou naquilo que ele mesmo gostava de dizer que era um cronista de tudo. A própria vida dele parece uma de suas crônicas, né? Uma coleção de momentos, de cheiros, de decisões que acabaram definindo uma vida inteira dedicada a observar e, claro, a escrever. Então, a gente vai ver agora como que o Paulo Mendes Campos usou a crônica para se tornar uma espécie de historiador da vida social de um Rio de Janeiro que hoje já não existe mais. E isso aqui é fascinante. Mostra como os bares nascem, vivem e eventualmente morrem. Para o Paulo Mendes Campos, lembrar desses lugares era, na verdade, contar a história da própria cidade. O Vermelhinho, o Terraço da ABI, o Jucas Bar, o Lamas. Cada um desses era um pequeno universo da vida artística, da boemia. Então, ao escrever sobre eles, ele não estava falando só de bar, né? Ele estava mapeando as várias cidades que existiram dentro de um único Rio de Janeiro. E essa crônica da cidade não parava por aí, não. Ele chegou a narrar a grande divisão, a batalha simbólica entre Copacabana e Ipanema. E o mais legal é que ela foi decidida não com armas, mas com o jogo de futebol na areia. A Copacabana do pós-guerra, que ele chamava de Ampla Laguna, acabou dando lugar para a graça mais viçosa de Ipanema. Uma mudança de endereço que, no fundo, era uma mudança cultural profunda. Mas olha, nem só de nostalgia vivia a crônica do Paulo Mendes Campos. Pelo contrário, ele tinha uma inteligência afiadíssima, um humor cortante e usava o formato da crônica para criar sátiras sociais que eram simplesmente brilhantes. Isso aqui, sério, é de uma genialidade. Nesse Guia para a Cultura Social, ele dá um método que, segundo ele, é infalível para parecer uma pessoa culta sem precisar ler absolutamente nada. A dica? Leia a primeira frase de um livro, use uns adjetivos bem genéricos e, o mais importante de tudo, nunca, mas nunca mencione um autor que tenha sido lido de verdade. É uma crítica devastadora, né? Aquela superficialidade intelectual. E não para por aí. A sátira continua com o que ele chamou de economia médica. Aqui, a sacada do Campos foi diagnosticar problemas da economia como se fossem doenças. Então, o bloqueio salarial vira uma doença coronária. A inflação, uma cirrose de custo. É uma forma simplesmente genial de traduzir toda aquela ansiedade financeira para uma linguagem que todo mundo entende, que é do nosso próprio corpo, a da doença. Bom, agora a gente sai um pouco do público do satírico e vai para o íntimo. Vamos dar uma olhada no lado mais lírico da escrita do Campos, aquele em que ele encontrava um significado profundo nos momentos mais pequenininhos da vida. Vamos pegar a crônica Achando o Amor. A história começa de um jeito muito simples. Um garoto, com seus 15 anos, encontra um ovo num ninho. E ele sabe que aquele ovo é de um chupim, que é um pássaro conhecido por ser feio, por não cantar, um verdadeiro intruso no ninho de outra ave. E aí que a história vira. Contrariando tudo o que se esperava, o menino decide criar o filhote. Ele alimenta com conta-gotas, cuida dele, e uma amizade que parecia improvável começa a nascer. Aquele pássaro feio, que não cantava, se transforma num companheiro leal, quase como um falcão amestrado em forma de chupim que o seguia por toda parte. Até que um dia vem a perda. Uma tempestade, algo tão comum, vira o gatilho para uma tragédia pessoal. O pássaro sai para aquele seu voo de todo dia e simplesmente não volta mais. O menino espera uma semana inteira, mas a esperança vai se acabando a cada dia que passa. E é aqui que está o pulo do gato da crônica. Naquele momento de perda, o menino tem uma revelação. Aquilo que ele sentia pelo chupim, aquele pássaro comum, sem canto,
Não era só um carinho, era amor. Em pouquíssimas linhas, o Paulo Mendes Campos mostra a essência do que é uma crônica. Pegar um momento aparentemente banal para revelar uma verdade universal sobre o que significa amar. E para a gente ir fechando, vamos pensar um pouco sobre a lição final que fica da obra do Paulo Mendes Campos. A arte de enxergar de verdade o que está ao nosso redor. Tem uma das crônicas mais famosas dele, chamada Pois é, Samba, em que ele faz uma espécie de inventário da própria vida. Ele vai listando tudo o que tem: 2 filhos, livros, discos, uma melancolia paciente, uma boa geladeira, até um pai que bebe cerveja com ele. E ele diz ter o sentimento do mundo e até uma janela para o mar. É a imagem de uma vida completa, cheia de detalhes. E aí, no final, vem a grande virada. Depois de listar toda essa abundância, ele revela o que, no fundo, está faltando. O único ingrediente que é indispensável para poder aproveitar tudo isso: tempo. Ele diz: tenho tudo, mas não tenho tempo. É um paradoxo que define muito a vida moderna, né? A sensação de ter tudo e, ao mesmo tempo, não ter o que é mais essencial. E é isso que nos leva à pergunta final. A obra do Paulo Mendes Campos é um convite. Um convite para a gente olhar para a própria vida, não como um grande romance com um roteiro todo traçado, mas como uma coleção de momentos, de detalhes, de pequenos amores por pássaros que ninguém dá nada. A questão que fica no ar é: quais são os detalhes que a gente está deixando escapar? O que estamos esquecendo de anotar na nossa própria crônica pessoal?